Agora, olhando para um fato que ganha bastante relevância aqui no Brasil, a gente fez uma força-tarefa de apuração, eu, Renata Agostini e Tainá Falcão, daqui a pouco as meninas vão dividir tela aqui comigo. A gente está falando a respeito do crescente movimento a favor da quebra de patentes da vacina aqui no Brasil. Essa discussão foi tratada abertamente no último encontro de autoridades brasileiras com o presidente da OMS. Naquela ocasião, o presidente da OMS disse que seria desejável que o Brasil abraçasse mesmo essa agenda. Agora o esforço é para convencer o Palácio do Planalto a embarcar nesse processo. O ministro da Saúde estava nessa conversa com o presidente da OMS, mas a gente chama atenção para personagens importantes da política que agora se mobilizam nesse sentido, como, por exemplo, o presidente do Progressistas, o senador Ciro Nogueira, fez postagens apoiando aí a quebra de patentes. O tema também ganhou a atenção dos presidentes das comissões de Relações Exteriores do Senado e da Câmara, e a ideia é pedir uma conversa nesta semana com o presidente Jair Bolsonaro. Minha parte aqui do nosso bastidor são dois caminhos. A Tainá Falcão vai detalhar uma série de projetos na Câmara dos Deputados que tratam da autorização para a quebra de patente da vacina. Esse poderia ser um caminho. O outro é o presidente acionar um acordo internacional chamado Acordo Tríplice, que abre um precedente para, em emergências sanitárias, o país flexibilizar temporariamente a questão das patentes. Tem muita coisa envolvida aí, é preciso saber se o Brasil não vai acabar desagradando parceiros que são estratégicos nesse momento de escassez de vacina, como a China, que pode não gostar de ver aí, por exemplo, a patente da Coronavac quebrada pelo Brasil. A Tainá e a Renata conversaram com outros personagens e não é só o Congresso que se mobiliza com isso, não é isso, meninas? Tainá conversou com governadores, conta pra gente. Eu conversei também com governadores, a Renata abriu essa apuração, eu fui junto com ela também para tentar saber, governadores do Nordeste, como que eles estavam se posicionando. Eles, aliás, que participam dessa reunião junto com o pessoal da Sputnik V e depois agora junto com a Anvisa também para tentar destravar essa outra pauta. Conversei com o governador Flávio Dino do Maranhão, perguntando para ele o que ele achava, qual era o posicionamento em relação a essa suspensão de patentes. O que ele me respondeu é de que essa é uma medida necessária no momento para impulsionar a produção de vacinas no Brasil. E lembrou que o país já teve numa posição mais favorável, né, em relação a esse assunto em situações de grave ameaça. São palavras do governador Flávio Dino. Também acionei o Renan Filho, que acompanha também essa reunião lá na Anvisa, e ele me disse o seguinte, que prefere deixar isso a cargo do Congresso Nacional, mas que o importante, na visão dele, é o fluxo de vacinas funcionando bem, com ou sem patentes. O questionamento que o Renan Filho faz é se há viabilidade de se produzir as vacinas num curto prazo sem patentes. Conversei, por fim, para a gente fechar aqui e ter também a análise do deputado Alexandre Padilha, que é autor de um dos projetos, depois encabeçado por outras lideranças políticas. Ele disse que agora ele se mostra bastante otimista, que no ano passado imaginava que não fosse ganhar tanta força, mas que agora, inclusive com a aderência de outros políticos, de outras frentes ideológicas, acredita que o projeto vai começar a andar na Câmara dos Deputados. Ele me falou que na quinta-feira há previsão desse projeto ser colocado para debate no plenário, numa reunião da Comissão Geral. Renata, agora eu sigo aí com você, deixando você em função aí das suas apurações. Perfeito. O que me chamou muita atenção nessa apuração é que a gente tem, de uma forma bem clara, as duas casas no Congresso, Câmara e Senado, se debruçando sobre esse assunto. E aí você precisa prestar atenção nesses movimentos. A gente tem, a Daniela citou, né, os presidentes das comissões de Relações Exteriores, Câmara e Senado, tentando trazer o Executivo para esse debate, porque o governo já poderia ter tomado a frente dessa iniciativa, por exemplo, acompanhando outros países que levantaram essa questão lá na Organização Mundial do Comércio, que seria uma quebra temporária de patentes. O Brasil, a diplomacia brasileira, optou por não fazer. E aí a gente tem agora no Congresso, basicamente, uma leitura de o seguinte: se o governo não vai se mexer, a gente vai começar a tocar daqui.
Então, há esse debate, Tainá falou na Câmara dos Deputados, no Senado a gente já está, inclusive, um pouco mais adiantado. Tem um projeto que está previsto para entrar na pauta amanhã, um projeto do senador Paulo Paim, que fala justamente da quebra de patentes de vacinas e medicamentos relacionados ao combate à Covid-19. Eu conversei há pouco com 2 líderes e o que eles me disseram é que não tem ainda um acordo formal. Quando a gente fala acordo, é todos os líderes dizendo, todo mundo vai votar a favor. Mas que na reunião de líderes, inclusive ficou acertado que esse projeto iria entrar na pauta, houve um consenso muito grande em relação à necessidade de aprovação. O senador Álvaro Dias, um dos quais eu conversei, que é do Podemos, me disse que estão aguardando a apresentação do relatório do senador Nelsinho Trade, mas que há uma expectativa de que seja uma votação tranquila. Ou seja, se isso se confirmar, o Senado puxa, então, esse debate, já dá um carimbo de que quer ver esse assunto tocado à frente e vai jogar a bola para a Câmara. Importante essa ponderação. Isso significa que a gente vai ter uma situação resolvida? Não, a gente está vendo a batalha para trazer insumos para o Brasil, mas há um entendimento no Congresso de que essa é uma medida necessária nesse momento. Junte-se a isso, o coro dos governadores, eu também conversei com Helder Barbalho do Pará, Camilo Santana do Ceará, os 2 disseram que apoiam essa iniciativa do Congresso nesse momento.